Eu estava agora há pouco ali no meu quarto e veio uma palavra no meu coração a respeito do que está acontecendo nos últimos dias com a maioria das pessoas. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Amós. Eu quero ler para você o versículo 12 do capítulo 4, que diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E o capítulo 5, no verso 18, que diz o seguinte: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Verso 19. Como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Sabe, isso é uma coisa que eu acho que é aterrorizante. Para mim, eu tenho um dia do Senhor, esse dia de se encontrar com o Senhor, e antes de tudo ele ainda diz para que nós venhamos nos preparar. Que nós venhamos nos preparar para esse dia. E em vários lugares na Bíblia, em pelo menos 2 textos eu me lembro que ele diz terrível dia do Senhor, e como esse versículo que eu acabei de ler para você, ele diz que será dias de trevas, não de luz. Como se você fugisse de um leão e desse de frente de cara com um urso. Como você fosse colocar a mão em uma parede procurando uma porta e achasse uma cobra, uma serpente. Sabe, é uma coisa que, pelo menos para mim e para algumas pessoas que eu conheço, elas levam a sério esse dia, que virá para nós todos, quer a gente querendo ou não querendo, esse dia vai acontecer. Esse dia virá e virá de forma esmagadora, virá de uma forma que jamais houve tanto temor, tanto pranto, tanto pavor se houve em cima da terra, e o ser humano jamais imaginou que tão terrível dia fosse, será esse dia. E Deus ele fala nesse texto para que nós venhamos nos preparar. Venhamos nos preparar para esse dia, porque será um dia que não terá mais como voltar atrás. Não terá mais como você pedir uma segunda chance, voltar no tempo para fazer alguma coisa que você deixou de fazer, ou para deixar de fazer aquilo que você tem feito de errado. Não terá uma segunda chance, não terá como nos retratarmos ou como pedirmos perdão nessa última hora. Nós temos aí vários homens e mulheres de Deus que pregam verdadeiramente o Evangelho, que pregam um Evangelho sem maquiagem. Quero dizer a você que é uma espécie que está quase em extinção, uma espécie que quase não tem em cima da terra. Uma espécie que está difícil de achar, porque você liga programas de televisão, nos horários que pastores têm horários, você liga programas em programações de rádio,
e você vê vários e vários pregadores e vários pastores, mas se você ler a Bíblia Sagrada, se você tomar a posição de abrir os evangelhos e ler os evangelhos, e as cartas foram escritas pelos apóstolos, você vai se dar conta de que 90% do que é pregado em programas de rádio e de televisão e na maioria dos púlpitos das igrejas é totalmente, sabe, não é apenas uma distorção, não é apenas um mero deslize. É totalmente o contrário, o inverso, o oposto do que Jesus pregou, do que os apóstolos escrevem em suas cartas. E nós vemos que tem pessoas que estão levando a sua vida dentro das igrejas como se nada tivesse acontecendo, como se esse dia que a Bíblia descreve como um dia terrível, que a Bíblia descreve como um dia que será de pranto, um dia que será de ranger de dentes, onde as pessoas irão bater as pernas e bater os queixos e tremer os joelhos de tanto pavor diante de uma realidade que jamais poderá mudar. E nós vemos pessoas pregando, louvando, cantando, pulando, saltitando e vivendo de qualquer maneira, não dando a mínima importância para o que está esperando ela ou ele, que está aguardando. Não se importa se Deus está se agradando da sua conduta, se Deus está se agradando da forma dele falar, da forma dele agir, da forma dele se vestir, da forma dele se expressar. Ele não quer saber. Ele colocou na cabeça que Jesus quer só o coração, que Jesus é um açougueiro, que ele quer só o que está no coração, só a carne. Que Jesus ele não quer saber se você anda de maneira comportada, se você paga o que você deve, se você não mente ou você mente, se você se prostitui, se você tem amante, ou se você está em fornicação, ou se você está em pecado, ou se você tem vício. O que importa é você colocar a Bíblia debaixo do seu braço e ir para uma igreja. Buscar ao Senhor, fazer um voto para que Ele venha te libertar, fazer um voto para que Ele venha te dar uma casa nova, um carro novo, um emprego melhor. É isso que nós ouvimos por aí. Sabe, é uma coisa chata a gente falar dessa tal santificação. Mas eu queria te dizer uma coisa que eu sei que você não vai ficar muito contente, que sem essa tal santificação, ninguém verá o Senhor. Sem nós fazermos o possível, fazermos com que venhamos nos separar daquilo que é do mundo, se separar das coisas que não agradam a Deus. Sabe, chegar ao ponto de odiar, não o pecador, mas a prática do pecado. E amar verdadeiramente as coisas que Deus ama. Sem esse tipo de conduta, nós jamais entraremos no reino do céu. Sem essa conduta, nós não conseguiremos jamais alcançar a salvação. Nós vemos por aí, sabe, eu não estou falando isso de uma forma arrogante, querendo ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu sou também um pecador, eu sou uma pessoa que tem minhas falhas, que também dou os meus vacilos, nos meus, às vezes, em pensamento, às vezes cai um negócio no meu pé, às vezes às vezes xinga um palavrão, às vezes dá um vacilo na nossa atitude, no gesto. Mas há uma diferença entre ser um pecador arrependido e um pecador que não liga para nada.
Há uma diferença em você se arrepender e continuar prosseguindo para o alvo e continuar fazendo as coisas que Deus quer, continuar buscando o reino dos céus, não dar importância para as coisas que são desse mundo, porque o apóstolo Paulo ele disse que nós devemos buscar aquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é eterno. E aquilo que é visível é passageiro, é momentâneo, e nós não temos nenhum tipo de lucro se colocarmos o nosso coração naquilo que é passageiro. E sem pedras nas mãos, eu quero dizer que 90%, talvez até mais do que isso, a maioria esmagadora das pessoas, elas só estão indo para uma igreja porque tem medo de ir para o inferno. Portanto, comprou uma Bíblia e frequenta uma igreja, ou dirige uma, ou pastoreia uma, ou é líder de um rebanho, porque tem medo de ir para o inferno e precisa de se manter, de ter um carro, de ter uma casa, precisa de uma certa quantia, precisa de um sustento financeiro. Quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus, eu quero colocar isso entre aspas, e na verdade estão fazendo a própria obra, que na verdade estão não preocupados com a alma das pessoas, mas estão preocupados em viver e se alimentar da lã e da gordura das ovelhas, se vestir com a lã. E quantas pessoas nós estamos vendo, seguindo esses homens, os conselhos desses homens, pessoas que têm a Bíblia debaixo do seu braço, que têm a Bíblia em cima da cômoda, do seu guarda-roupa, em cima da sua escrivania, mas não faz questão de abrir para ver se aquilo que ela está ouvindo dia após dia é verdade. Pessoas que simplesmente estão dando ouvidos a não sabe nem se aquilo que ela está ouvindo é verdade. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, eu estou pedindo para você ler a Bíblia, para você venha julgar as minhas palavras. Julgue as minhas palavras após você ler os evangelhos. E eu te pergunto se o evangelho que você está ouvindo hoje na maioria dos púlpitos e na maioria das programações de rádio e de televisão tem alguma coisa a ver com o que está aqui dentro desse livro sagrado. É isso que eu estou querendo te chamar a atenção, para que você venha se preparar, porque esse dia está chegando. Nós vemos aí pessoas totalmente desconcertadas, pessoas despudoradas, que não pagam o que deve, que ama e pratica a mentira, que usa o nome de Deus para dizer que Deus está dizendo isso ou aquilo, para que venha retornar a ela algum lucro. Pessoas completamente sem caráter, dirigindo igrejas, que não tem um pingo de temor, apenas está usando o nome de Jesus para que venha angariar fundos, para que venha trazer para si benefício próprio, cujo o próximo é o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre. Nós só vamos enxergar isso a partir do momento que nós tomarmos vergonha na cara e pararmos de dar ouvido apenas e começar a pôr os nossos olhos nas letras e palavras e frases que tem na Bíblia Sagrada, para que nós não venhamos ser enganados. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: o povo de Deus, o meu povo está sofrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Porque não coloca em prática. Mas como colocar em prática uma coisa que não conhece? Eles colocam em prática aquilo que eles ouvem. Sabe, seria tão bom se nós tivéssemos profetas verdadeiros, se a grande maioria fosse profetas de verdade, se a grande maioria desses homens que dizem pregadores, pastores, pastoreassem de verdade o rebanho que tem nas suas mãos, que com o cajado de Deus viesse exortar as suas ovelhas. Seria tão bom, nós não teríamos tanta gente passando necessidade, nós não teríamos tanta indiferença dentro das igrejas, tantas invejas, tantas coisas que nós vemos dia após dia dentro da casa de Deus.
E lá levantamos a mão para dizer: onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Mas o problema é que quando estão reunidos, não estão reunidos no nome dele. Estão reunidos ali para as suas próprias vontades. Estão reunidos ali apenas para conquistar, apenas para ter as coisas que são para a sua carne. São para isso que estão reunidos. E Jesus, ele diz que está lá fora batendo na porta. Ele diz que não está lá dentro, no meio daquele povo, ele está lá fora. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Aquele que estiver reunido em meu nome, eu estarei lá. Mas quantas igrejas estão abarrotadas de pessoas que não estão reunidas em nome dele? Estão reunidas por causa do poder dele, que pode lhe dar alguma coisa, apenas para isso. Mande uma pessoa dessa qualquer pegar alguma parte, 20% do seu salário, e dar a alguma pessoa que está passando necessidade, que está com a água e a luz cortada, para ver se ela tem coragem de dar. Eu te pergunto, quem está fazendo isso hoje? Quem faz hoje o que aqueles apóstolos faziam na igreja primitiva? Então são critérios, existem critérios que nós vamos chegar na frente do trono de Deus pensando que vai estar tudo bem, pensando que vamos chegar lá e receber a coroa da vitória e a coroa da vida, e vamos ser lançados fora, porque estamos dando ouvido a um falso evangelho. Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse certa vez numa carta dele, ele diz o seguinte aos Gálatas. Ele disse: eu estou admirado de vocês. Como é que vocês passaram tão rápido de um evangelho para o outro? Como é que vocês conseguiram ser enganados e iludidos? Sabe, são como meninos inconstantes que qualquer vento que sopra arrasta e leva. Vem uma nova doutrina, vem uma nova profecia, a pessoa viu um morcego, está dizendo que é um anjo e o povo está acreditando. Um evangelho de fantasia, um evangelho cheio de foguetórios, de pirotecnia, cheio de saltitos e gritos de glória, mas nem tipo de unção. Sabe, a presença do Espírito Santo de Deus não se resume a alguns saltitos e rodopios, não, irmão. Não se resume nisso. A presença real do Espírito Santo, ela é provada quando tem amor. Ela é provada quando há lágrimas de arrependimento, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de alegria por estar na presença dele, não por saltitos e rodopios, dizendo que está cheio do Espírito Santo e daqui a pouco está falando mal do seu irmão, daqui a pouco está maldizendo o nome de Deus porque não recebeu aquela bênção que foi prometida por um falso profeta. Sabe até quando nós vamos viver esse evangelho falso? Nós vemos pessoas aí dispostas a arriscar, dispostas a continuar vivendo a vidinha medíocre, com um evangelho mentiroso, dispostas a arriscar e chegar diante do trono de Deus para ver o que vai dar. Para ver o que vai dar. Sabe, hoje minha esposa estava me dizendo, falando com um jovem aqui na frente de casa, que se as coisas fossem acabar por aqui, estava bom, morrer, acabar por aqui. Não, mas nós temos uma coisa que é eterna, como o nosso Deus é eterno. É a nossa alma e só tem 2 caminhos para ela. Ou a salvação eterna, ou a perdição eterna. Passar a eternidade junto com Jesus, vivendo as melhores maravilhas durante toda a eternidade, ou passar a eternidade no lago de fogo e enxofre junto com o diabo, seus anjos, toda a corda de demônios, todo tipo de gente, estuprador, assassino, gente de todo tipo de coração ruim naquele lugar. Sabe, nós estamos falando de uma coisa que é eterna, nós não estamos falando de uma coisa que daqui 20 mil anos, 30 mil anos, tem uma parede lá dizendo, escrito, aqui é o fim. Não, irmão, não tem fim.
Não tem ali uma corda dizendo que dali para frente a coisa vai ser de outro jeito. Não tem ali dizendo que aqui termina, daqui para frente não tem mais. Não, irmão, é uma coisa que é eterna, vai continuar pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. É uma coisa que nós devemos levar a sério. Parar de ser meninos e parar de ser ignorantes e arrogantes. Eu sei que tem pessoas que vão ver essa mensagem e que vão dizer que eu estou com a trave no meu olho querendo tirar o cisco do olho do outro. Porque não deixam a palavra entrar no seu coração de fato. Porque preferem viver na cegueira, preferem viver de uma maneira, sabe, uma maneira profana. Preferem viver dentro da igreja de uma maneira que desagrada totalmente o coração de Deus. Vive uma vida dupla. Que está louvando a Deus na igreja, no outro dia está com um amante no motel. Quantas pessoas estão dessa maneira? Meu Deus, nós estamos vivendo dias de trevas, nós estamos vivendo dias que devemos desesperadamente buscar a presença de Deus, porque nós vamos morrer. Não tem condição de continuarmos dessa forma. Sabe, para falar o verbo rasgado, se você está na igreja apenas para buscar as coisas desse mundo, apenas para buscar aquilo que a sua carne deseja, você não precisa estar lá não, meu irmão. É só você trabalhar, é só você correr atrás, é só você bater o martelo e falar, eu vou trabalhar. Você consegue. Você não precisa de Deus para ser rico não, meu irmão. Você precisa de Deus para ser salvo, é para ir para o céu. Se você quer Deus e também quer as coisas que Ele tem para te dar, então primeiro passe a servir a Ele do jeito que Ele quer que você sirva, buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que aí você vai vir na sua vida, vai vir carro, na sua vida vai vir casa, do mesmo jeito que veio na minha vida. Eu não tinha nada. E continuo não tendo nada, porque as coisas que eu tenho para mim são como lixo. O que eu posso ter hoje, amanhã eu posso não ter mais. Então quero dizer a você, sem nenhuma arrogância, vigia, cuidado com a sua conduta. Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, ainda que um anjo viesse do céu anunciando a vocês outro evangelho, ainda que eu mesmo tivesse a minha assinatura em uma carta, que seja anátema, seja maldito. Que seja maldito esse evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem amor, cujo amor pelo próprio umbigo, pelo próprio ventre, cujo amor é amor ao dinheiro, cujo amor é a posição social, é se projetar como Judas. A única intenção dele estar servindo a Cristo era se projetar, era ser alguém ao lado de Jesus, era ser um homem a mais. Ele tinha Jesus como um rei, um presidente da república, e ele sendo um chefe de Estado, um ministro de Estado, um deputado federal. Ele não tinha Jesus como o Messias, o salvador da raça humana. Judas, o mundinho dele era aquilo ali, aquele mundinho pequenininho. Como muitas pessoas estão aí. Um mundinho pequenininho que não sabe enxergar um palmo na frente do seu nariz na vida espiritual. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Não lê o livro que fala a verdade. Prefere dar ouvido à boca de falsos profetas. Se você continuar vivendo dessa maneira, você pode ter certeza. Quando chegar na frente do trono de Deus e Jesus te colocar na esquerda, e você quiser vir para a direita e ele falar, não, você vai ficar na esquerda, você já pode começar a tremer os dentes e bater os queixos. Porque você conhece a Bíblia. Não precisa nem esperar ele dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque você conhece a Bíblia.
Porque pelo menos uma vez você já leu que isso vai acontecer. Pelo menos uma vez você já ouviu. Você que não gosta de ler, pelo menos ouvir você já ouviu. Não é possível que no seu ouvido você só ouviu o falso profeta falar. Então quero dizer a você de todo o coração, porque eu amo você. Porque eu quero você recebendo a coroa da vida. Não tendo o aguilhão da morte enganchado nas suas costelas pelos séculos dos séculos dos séculos. E por esse amor que eu tenho a você, eu estou te falando a verdade. Porque amar, ele anda de mãos dadas com falar a verdade. Para que essa verdade venha libertar. Para que essa verdade venha verdadeiramente abrir os olhos. Porque amor, você deixar a sua ovelha, o seu rebanho, de qualquer maneira, você deixar andar de qualquer jeito, com qualquer veste, com qualquer conduta, ouvir qualquer tipo de música, fazer qualquer coisa, assistir qualquer coisa na televisão. A televisão, não tenho nada contra a televisão, é só um aparelho de telecomunicação. Eu sou contra a maioria das coisas que passam nela, que são transmitidas por ela. Sabe, homens que não falam um A para falar do defeito que tem a irmã, o irmão, o obreiro, o diácono, o presbítero, não falam. Com medo daquela pessoa ir embora e ele ficar sem o dízimo e a oferta daquela pessoa. Não falam de pecado, não falam de amor, não falam de renúncia. Porque sabem que igreja é o que mais tem por aí. Se ele sair de uma igreja, ele pode entrar na outra. Por isso ele não prega a verdade, porque tem medo das ovelhas não achar bom e ir embora. Isso para mim não é amor, isso aí para mim é camuflar sentimentos, é hipocrisia, é esconder a verdade. Sabe, receba essa palavra no seu coração como uma manifestação de amor da parte de Deus para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que ele açoita e corrige aquele que ele ama. E ele tem como filho aquele que recebe a correção. Mas ele tem como bastardo aquele que se desvia da correção dele. Aquele que ele não corrige, que ele corrige uma vez, duas vezes, ele para de corrigir, ele tem como bastardo. Se o Espírito de Deus está tocando no seu coração agora, está te incomodando a respeito da sua conduta, a respeito da sua língua comprida, a respeito da maneira que você caminha, do que você fala, do que você planeja no seu coração. Se o Espírito de Deus está te incomodando, é porque Ele quer que você venha se consertar, é porque Ele te ama. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão, se você estiver com raiva do que você está ouvindo, se você estiver com, sabe, de maneira que está me julgando, de maneira que você diz que não é assim, que não tem nada a ver, se você está se irando aí por causa dessas palavras que Deus colocou no meu coração para transmitir a você, toma cuidado, vai para os pés da cruz para que Deus venha ter misericórdia de você, porque você conhece a verdade e você sabe muito bem, e você que não sabe, você tem a oportunidade de saber. A partir do momento que você começar a ter tempo para ler a palavra. Leia os evangelhos, leia as cartas dos apóstolos dentro de 2 dias. Todos os dias se você lê 3 horas por dia, você consegue ler. Dentro de 2 ou 3 dias você lê as cartas dos apóstolos e os evangelhos. E você vai ver que o que você tem ouvido por aí não é verdade. É evangelho do anticristo, da besta. Que Deus venha abençoar no seu coração essa palavra, que você venha realmente ter um encontro com Deus, que quando você for se encontrar com o Senhor, porque esse dia chegará.
Que quando você vier a se encontrar com Ele, você poder olhar nos olhos dele e falar: combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Para que você venha ter algo para entregar na mão dele, algo justo, algo que venha justificar a respeito de tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.